A Igreja celebra no dia 30 de abril a memória litúrgica de São Pio V, Papa e Confessor, responsável pela promulgação do Missal Romano do Concílio de Trento, que restaurou a Sagrada Liturgia da Igreja e serviu como resposta ao chamado movimento de Reforma de Lutero. Eu me chamo João Pereira Júnior e seja muito bem-vindo ao canal JP Júnior. E já peço a você que deixe seu like, seu comentário, inscreva-se no canal e ative o sino das notificações. Maus padres, péssimos bispos, papas corruptos, pecados generalizados entre o povo, má instrução catequética, presbíteros mal instruídos, vendas de indulgências, simonia, que é a compra e a venda de cargos eclesiásticos, nepotismo, culto a relíquias absurdas, como o rabo de um asno sobre o qual montou a Virgem Maria em sua fuga para o Egito, e etc. Estes são apenas alguns dos graves males que abalavam a Santa Igreja do século XVI. Não sem alguma razão, portanto, levantou-se contra o mau exemplo dos cristãos o jovem padre alemão Martinho Lutero, que desejou empreender a partir de dentro da própria igreja um grande e poderoso movimento de reforma dos costumes, como ademais muitos santos já haviam pretendido antes dele, como por exemplo Santa Catarina de Sena. Nós, porém, conhecemos os rumos pelos quais optou Lutero, fraco em sua fé, mas muito forte em seu orgulho e, em seu amor próprio ferido, ele se auto-excluiu do corpo místico de Cristo e foi, por conseguinte, excomungado dos sacramentos. Membro amputado do corpo, como que pretendendo ser a mão do Senhor Jesus, ele instituiu uma nova igreja, dividindo assim o único rebanho de Cristo. A Santa Igreja, como resposta ao movimento da reforma de Lutero, agiu rápido, compreendendo que, de fato, muitas posturas eram absolutamente incondizentes com a fé, quanto mais com o ministério petrino, e pôs-se, com seus santos e doutores, a debater sobre o melhor modo de restaurar os costumes sem que, para tanto, fossem rejeitados a tradição e o magistério. O Concílio de Trento, sobre o qual falaremos a seguir em breves palavras, foi uma destas iniciativas. Nascido no dia 17 de janeiro de 1504, em Bosco Morengo, na região de Piemonte, no norte da Itália, Antônio Ghisleri era este seu nome de batismo, descendia de família nobre e católica, sendo que muito cedo sentiu arder em seu coração a vocação para a vida religiosa. Isto posto, era ainda adolescente quando pediu para ser admitido entre os padres irmãos da Ordem dos Pregadores de Voghera, na província de Pávia. Tinha apenas 14 anos de idade na época, ao pronunciar os votos da pobreza, da castidade e da obediência. Antônio mudou seu nome para Miguel, ou Michele em italiano, como passou a ser chamado desde então. Depois de completar sua formação filosófica e teológica nos conventos de Vigerano e de Bolonha, irmão Miguel foi ordenado presbítero de Gênova no ano de 1528, aos 24 anos de idade. Muito perspicaz e sensato, sendo admirado por todos por suas distintas virtudes e habilidades, Miguel foi feito professor do convento dominicano de Pávia, onde ele lecionou por cerca de 16 anos. Já naquele tempo, alguns comentavam entre si: por certo, Miguel será ordenado bispo, quiçá será feito cardeal. Ora, o futuro cuidaria de confirmar as impressões que tinham dele seus confrades. Antes, porém, depois de passar por Pávia, ele foi enviado para a cidade de Parma, onde compôs não menos que 30 proposições a favor da Cátedra de São Pedro e contra as heresias promulgadas por Lutero e por seus asseclas. Naquele tempo, como dissemos em nossa introdução, a Igreja atravessava um período bastante conturbado de sua história, especialmente impulsionadas pelo recém-fundado movimento reformista de Lutero, que,
em 1517, formulou as suas famosas 95 teses. As heresias brotavam velozmente de todos os cantos da Europa, dividindo opiniões dentro e fora da Igreja e ramificando cada vez mais o próprio partido luterano. Anabatistas, espiritualistas, calvinistas, racionalistas, zwinglicanos, anglicanos e etc. Havia uma igreja para cada gosto. A situação, convém dizer, não era muito diferente dos dias atuais, quando as igrejotas se multiplicam como um vírus enganador e mortal. A principal diferença é que no século XVI importava muito que qualquer tese fosse bem formulada, enquanto hoje basta que ela seja sentimentalista o quanto possível para ser chamada de fé. Pois bem, tendo alcançado dentro da ordem dominicana uma incontestável notabilidade e também levando em consideração seu carisma destacadamente enérgico, em 1551, aos 47 anos de idade, Miguel foi eleito inquisidor nas cidades de Como e Bérgamo. Em pouco tempo, ele ascendeu ainda mais na carreira eclesiástica. Em 1556, foi ordenado como bispo de Sutri e de Nepi, na província de Viterbo, não muito distante de Roma. Apenas um ano depois, em 1557, foi nomeado como inquisidor-mor e cardeal. Foi neste tempo que de suas ideias de verdadeira reforma da Igreja tomou conhecimento o cardeal São Carlos Borromeu, sobrinho do então Papa Pio IV, de quem Miguel discordava fortemente, sobretudo porque dos 46 cardeais que havia criado, 3 eram seus parentes, incluindo Borromeu, e também porque, por puro interesse, pretendia tornar cardeal o jovem Fernando de Médici, na época com apenas 13 anos de idade. Com o falecimento do Papa Pio IV, em dezembro de 1565, Miguel Ghisleri foi coroado seu sucessor no exato dia em que completou 62 anos de idade, ou seja, no dia 17 de janeiro de 1566, particularmente graças ao empenho de Borromeu, que discursou a favor dele no conclave que o elegeu tão rapidamente. O famoso Concílio de Trento, o 19º Concílio Ecumênico da Santa Igreja, já havia terminado naquele tempo, tendo durado de 1545 a 1563, transpassando um período que foi compreendido por não menos que 5 papas: Paulo III, Júlio III, Marcelo II, Paulo IV e Pio IV, em etapas, não de forma corrida como foi o Concílio Vaticano II. Tendo sido convocado por Paulo III, Trento prometeu responder convenientemente às arguições do movimento de Lutero, versando não somente sobre os pontos criticados nas 95 teses dele, mas também sobre outras questões a respeito da liturgia romana. O concílio tratou de pontos fundamentais do ensinamento apostólico, como o respeito da graça e da salvação, da presença real de Cristo nas espécies consagradas, do pão e do vinho durante a missa, do número de sacramentos, do celibato dos padres e bispos, do culto aos santos e à Virgem Maria, do culto às imagens sagradas e às relíquias. Trento também reafirmou o cânon bíblico de 73 livros, enquanto Lutero, seguindo os judeus de Jâmia dos séculos I e II d.C., rejeitou pelo menos 7 livros do Antigo Testamento e pretendia rejeitar alguns também do Novo, como a Carta aos Hebreus, a Carta de São Judas e a Carta de São Tiago, que ele considerava uma, entre aspas, carta de palha, já que o apóstolo não concordava com a sua doutrina da sola fides. Sobre o Apocalipse, Lutero também chegou a afirmar que, aspas, não via como o Espírito Santo pudesse tê-lo inspirado, fecha aspas. A principal missão de Pio V, portanto,
era fazer com que as decisões conciliares de Trento fossem conhecidas e obedecidas por toda a Igreja, sem exceções. Mas ele foi muitíssimo além do concílio e promoveu uma verdadeira revolução na história eclesiástica. Ordenou a reestruturação dos bispados e das paróquias, cortou gastos desnecessários, repudiou a simonia e o nepotismo, proibiu os espetáculos das touradas, disciplinou e moralizou a vida dos clérigos, incrementou as missões, mandou que as universidades ensinassem a teologia tomista de São Tomás de Aquino, a quem proclamou doutor da Igreja em 1567. Instituiu o Index Librorum Prohibitorum, por meio do qual elencou os livros proibidos aos cristãos, deu forma e propagou o Rosário da Bem-aventurada Virgem Maria, publicou o Breviário Romano, bem como o Catecismo, e, além do mais, por meio da bula Quam Primum Tempore, instaurou a chamada Missa Tridentina, que, naquele tempo, até o Concílio Vaticano II, representou a unificação do rito eucarístico católico e foi um instrumento eficaz na contenção dos inúmeros abusos litúrgicos. A título de exemplo, podemos citar que, tão logo foi coroado Papa, Pio V determinou que os gastos que costumeiramente se faziam para oferecer um banquete aos cardeais e aos reis presentes no início do pontificado fossem doados aos hospitais e aos conventos pobres romanos, e que quem quisesse comer, que custeasse o alimento do seu próprio bolso. Tão logo se assentou na cátedra petrina, ele também promulgou um decreto mandando que, a partir daquele dia, os bispos passassem a residir nos limites de seus bispados e os padres nos limites de suas paróquias e curatos. Ora, havia o costume de os bispos de determinados lugares residirem não em suas próprias dioceses e os padres não em suas próprias paróquias, especialmente quando se tratavam de lugares muito pobres, o que dificultava o pastoreio. Pio V, prevendo motins contra sua decisão, emitiu punições demasiado severas aos desobedientes, razão pela qual muitos o acusaram de querer transformar a igreja num mosteiro. Também promulgou leis ferrenhas contra a blasfêmia, o adultério e a sodomia, que o fizeram odiado por muitos romanos. Dependendo do ponto de vista, realmente Pio V transparece um caráter muito duro e enérgico. Era austero de fato e muito disciplinado. No entanto, desde a juventude, ele ensinava os bons hábitos mais com os próprios exemplos do que com as palavras. Neste sentido, vestia-se com modéstia, com tanta modéstia que certa vez um protestante ficou tão impressionado com a simplicidade dele que se converteu imediatamente à fé. Pio era também fervoroso na oração, de tal modo que muitos diziam que Deus não lhe negava nada do que pedia. Era, ademais, um homem muito penitente e cumpria jejuns rigorosos todos os anos, mesmo na velhice, particularmente no tempo do Advento e no tempo da Quaresma, em preparação às festividades do nascimento de Jesus e de sua ressurreição. Muito querido pelo povo, Pio V tinha o costume de visitar os hospitais de Roma, onde não se furtava da oportunidade de cuidar dos doentes com as próprias mãos. Era também muito caridoso, pois, não bastando diminuir consideravelmente os gastos da cúria romana, distribuía também gordas esmolas do próprio bolso. No tocante aos desafios de seu tempo, Pio V viu no avanço do protestantismo e na ameaça islâmica dos turcos sobre a Península Itálica as duas mais espessas sombras. Em relação ao protestantismo, além de dar o bom exemplo com a própria vida e de instigar os fiéis a fazerem o mesmo, ele mandou que o Catecismo da Igreja, do ano de 1566, como a Bíblia de Lutero, fosse traduzido para inúmeras línguas estrangeiras, a fim de que os fiéis
tivessem acesso a uma formação doutrinária mais adequada. Para tanto, mandou que todos os padres e cúrias instituíssem em suas paróquias a catequese para adultos. Instituiu ademais seminários para a formação dos futuros padres, haja vista que muitos presbíteros e até bispos sequer sabiam ler ou escrever e tinham sido ordenados de boa fé. Em relação aos turcos, Pio V convocou a Liga Santa, tendo como objetivo reunir todos os aliados da Igreja, alguns dos quais desafetos entre si, contra o inimigo comum, que declarou abertamente ter como objetivo erradicar o cristianismo da face da terra. Enquanto o Santo Pontífice convocou todos os fiéis a fazerem jejuns e penitências, procissões e orações pelo bem da Igreja, uniram-se a Áustria, a Espanha, os Estados Pontifícios, os ducados e reinos de Veneza, Gênova, Saboia e etc. Foi no dia 7 de outubro de 1571 que, numa das maiores batalhas navais da história, os católicos derrotaram os islâmicos no Golfo de Lepanto, na Grécia, a mais de 1000 quilômetros dali, em Roma. No exato momento da vitória sobre os inimigos da religião, Pio sentiu uma profunda comoção, interrompeu tudo o que estava fazendo, abriu as janelas do lugar em que se encontrava, admirou o céu e conclamou a todos que se alegrassem, pois Deus havia feito vencer o exército cristão sobre o Império Otomano. Em comemoração por esta vitória de Lepanto, Pio V instituiu a festa em honra a Nossa Senhora das Vitórias e de Nossa Senhora do Rosário. Mandou incrementar, ademais, a ladainha da Virgem Maria com evocação auxílio dos cristãos. A Liga Santa, convém também dizer, significou uma trégua nas disputas internas na Península Itálica, bem como na reunificação da Europa dividida. Depois, em 1573, a Liga se desfez oficialmente com a assinatura de um tratado de paz. Não só de êxitos, no entanto, se constituiu o pontificado de Pio V. Ele não conseguiu trazer a fé católica à então rainha da Inglaterra, Isabel I, que, seguindo a linha de Henrique VIII, se autoproclamou líder supremo daquela que no futuro ficou conhecido como Igreja Anglicana. Agindo muito precipitadamente em 1570 por meio da bula Reginans in Excelsis, Pio não só declarou Isabel como rainha ilegítima, pois o casamento de seus pais havia sido anulado alguns anos antes, como também a excomungou oficialmente, inclusive dispensando os católicos ingleses de prestar juramento à coroa dela. A questão acabou se desenvolvendo em diversas perseguições e martírios, sendo que Isabel não era categoricamente avessa à liberdade religiosa. Pio tinha a intenção de organizar uma cruzada contra os turcos do Oriente, a fim de libertar, uma vez mais, a Terra Santa do domínio deles. Contudo, apenas 6 meses depois da Batalha de Lepanto, o Santo Papa acabou adoecendo. Sofria de cálculos renais. Sentindo sua morte neste mundo aproximar-se cada vez mais, Pio dizia constantemente: Senhor, aumentai as minhas dores, porém, dá-me paciência para suportá-las. Ele faleceu provavelmente vítima de um câncer no dia 1º de maio de 1572, quando contava seus 68 anos de idade, depois de governar a Santa Igreja por 6 anos e 3 meses. Considerando sua amabilidade e gentileza para com os mais pobres, sua piedade e sua vida espiritual intensa, sua austeridade para consigo mesmo, sua bondade e grande generosidade, a despeito de seu caráter conservador e inflexível para com os inimigos da fé, Pio V foi canonizado no dia 22 de maio de 1712 pelo Papa Clemente XI
e seu corpo incorrupto foi depositado numa das capelas da Basílica Liberiana, como também é chamada a Basílica de Santa Maria Maior, em Roma, onde ainda permanece. Aqui nos cabe fazer uma observação. Nos antigos calendários hagiográficos, a memória de São Pio V aparece no dia 5 de maio. Não sabemos por qual motivo. Seja como for, com a reforma do calendário na década de 1960, a sua liturgia foi transferida para 30 de abril, já que no dia 1º de maio, a Igreja celebra com grande pompa São José Operário, festa instituída em 1955 pelo venerável Papa Pio XII. Neste dia 30 de abril, dia dedicado à memória litúrgica deste Papa que foi pio, tanto no nome quanto nas atitudes, nós suplicamos que ele rogue a Deus por nós do céu, especialmente para que não nos desvencilhemos do caminho e não nos permitamos demover de nossa fé, levados por sentimentalismos e promessas falsas. Seja a Santa Eucaristia, por seu exemplo e intercessão, nosso sustento contra a maior de todas as heresias eucarísticas de todos os tempos, aquela que afirma o simbolismo, mas nega a presença real de Jesus na hóstia consagrada, rejeitando assim as palavras do próprio Senhor, que disse na ceia com seus apóstolos: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Oremos. Ó Deus, que para desbaratar os inimigos de vossa Igreja e restaurar o culto divino, vos dignastes escolher como sumo pontífice o bem-aventurado Pio. Fazei com que, defendidos pela sua proteção, de tal forma nos apliquemos ao vosso santo serviço, que, depois de havermos triunfado das insídias do inimigo, saboreemos a alegria da paz eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina, pelos séculos dos séculos, na unidade do Espírito Santo. Amém. Agora eu peço a você que compartilhe esse vídeo, deixe seu like, seu comentário, inscreva-se no canal e ative o sino das notificações. Deus abençoe você e sua família e até o próximo vídeo. São Pio V, rogai por nós.